Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês para mais um relato. O relato que eu vou contar hoje é um relato bem interessante. Quem me contou foi o Valdomiro. Ele disse que tudo começou quando ele morava no interior. Isso já faz uns 3 anos atrás. Valdomiro tem 50 anos de idade. É um senhor que sempre gostou de morar em sítio, só que hoje ele não quer mais saber de sítio. Ele morou nesse sítio por vários anos, mas isso aconteceu nesse sítio. Ele tinha anunciado as terras dele para vender. Ia vender, ia fazer alguma coisa de interessante, né? Porque ele disse que já estava cansado de ficar com tanta terra, tanta coisa, né? E não estava mais com saco de ficar com aquela monteira de terra, então ele anunciou para vender um pedaço das terras dele. E assim ele fez. Até que chegou um casal legal, duas pessoas bem legais. E eles vieram e conversaram com ele. Era um casal novo, jovem. E disseram quanto que ele queria e conversaram tudo. Chegaram numa negociação até que compraram um pedaço de terra. Então esse casal comprou esse pedaço de terra. Logo em seguida eles cercaram tudo bem cercado. Depois eles deram um jeito de construir uma casa. Construíram uma casa não muito grande, mas construíram. Depois que construíram a casa, aí é que eles fecharam mais o pátio deles. Era uma coisa assim como se fosse uma fortaleza. Eles não conversavam com quase ninguém. A esposa ninguém via. Só se via o marido que saía de vez em quando para ir ao mercado. E na frente colocaram 3 placas: entrada proibida. Proibido pessoas estranhas, coisas do tipo. Então os vizinhos acharam aquilo muito estranho. Mas cada pessoa. Quem é a gente para ficar julgando os outros, não é verdade? Tudo bem, o tempo foi passando e começou a sumir galinha, sumir gato, pinto, animais de pequeno porte. Começaram a sumir, morrer, evaporar. E toda a vizinhança começou a achar estranho, porque era muito esquisito. Porque até então não estava subindo bicho nenhum. Aí começaram a olhar para uns lados, olhar para os outros, e tudo que eles encontravam eram rastros. Rastros de um bicho grande, como se fosse um lobo gigante. Então eles ficaram meio assustados. E aí a coisa foi piorando, não ficou só por aí. Eles disseram que eles começaram a ter perdas de animais maiores. Bezerro, a cabra de leite, e assim foi. Muitas galinhas. E as coisas foram piorando. Então, eles pegaram um belo dia e resolveram ir na casa desse casal. Porque esse casal ele era muito esquisito. Não tinha uma explicação lógica depois que eles vieram morar ali que a coisa começou a acontecer. Então eles se reuniram todos e foram na casa desse casal. Chegando na frente, começaram a chamar, ninguém atendia. De repente, eles começaram a ouvir uns gritos, mas uns gritos ensurdecedores que vinha do meio da mata. Porque atrás da casa deles tinha uma mata fechada. Então eles disseram que resolveram ir investigar. Mesmo com o pátio deles muito fechado, muito trancado, eles conseguiram adentrar o pátio. E esse grito que eles estavam ouvindo era um grito de mulher, como se ela estivesse morrendo na realidade. E o grito dela parecia porco quando tá morrendo, sabe? Foi essa expressão que ele usou. Era um grito de arrepiar o cabelo de quem nunca tinha visto esse tipo de grito. Então eles entraram rápido na propriedade e começaram a adentrar mato adentro. Só que eles começavam a andar e os gritos cada vez pioravam mais, porque eram gritos de desespero puro. Era uma coisa horripilante. Então eles chegaram num ponto que tinha uma clareira. E eles encontraram a mulher. Ela estava debruçada em cima de alguma coisa meio alta. E ela estava chorando, gritando em cima daquilo. Então eles foram até ela. Quando foram tocar nela, eles perceberam que o corpo dela estava coberto de pelos. Mas eram pelos grossos, que nem pelo de cachorro.
mas um pelo de cachorro grosso demais. Era uma coisa sobrenatural, segundo eles. E ela gritava demais. Então eles começaram a chegar mais perto dela. E quando chegaram, eles perceberam que o pescoço dela se alongava, mas se alongava de um jeito muito estranho. E ela começou a se transformar num bicho, diante dos olhos deles, e gritando em cima daquela coisa. Quando eles clarearam para ver melhor, eles perceberam que o que ela estava gritando em cima era o resto do marido. Ela tinha matado o próprio marido. Coitado do marido. De tanto que cuidou, tanto que fez por ela, ela tinha acabado de matar ele. E ele estava todo destrebuchado. E ela levantou, como com uma fúria sobrenatural, e ela partiu para cima deles. Quando ela partiu, eles atiraram nela. E atiraram, e atiraram, e deram mais de 15 tiros para abater o bicho. Eles disseram que realmente era um lobisomem. Aquela mulher havia se transformado naquele bicho, e ela que estava fazendo tudo a todo momento. Por isso que a casa tinha tanta placa, a casa tinha tanta coisa pedindo para não entrar. Porque na realidade, ela tinha medo, e ele, né, que ela pudesse fazer mal a alguma pessoa. E no fundo, ela acabou fazendo mal ao próprio marido. Quando eles chegaram perto, o marido estava sem cabeça, decapitado, e estava todo com as vísceras para fora, e ele não tinha uma gota de sangue no corpo. E eles disseram que a morte dele foi muito surreal. As unhas dela eram tão grandes, o corpo dela como bicho era tão monstruoso que eles disseram que nunca vão esquecer da cena. Eles nunca contaram isso a ninguém e nunca levaram isso adiante. Resolveram me contar porque o meu canal é um canal que reserva principalmente a identidade das pessoas e o lugar de onde aconteceu, porque eles não querem dizer onde foi. Então eu digo para vocês, gente, que horror. Já pensou? A mulher descobrir que matou o próprio marido, né? A pessoa que cuidava dela. Isso é tenebroso. Eu acredito que deve ser monstruoso. Eles disseram que os dentes dela eram tão grandes que o focinho, assim, a boca, era como um lobo, mas não era bem lobo, sabe? Porque no fundo os olhos tinham semelhança humana. Eles disseram que ela tinha traços humanos e traços de bicho. Era uma coisa sobrenatural, surreal, coisa que eles nunca viram na vida. E com uma força sobrenatural. Uma força que era do além. Se não fosse os 20 tiros, se eles não tivessem fortemente armados, ela tinha matado todos eles. Então eu digo para vocês, sempre tem alguém, né, dizendo que as histórias, os relatos que eu conto, são relatos de conto de carochinha, são mentirosos, são inventados pelas pessoas. Gente, impossível tanta mentira. Segundo lugar, impossível as pessoas terem uma mente tão criativa a ponto de ficar contando história de carochinha, que eu não acredito. E terceiro lugar, para você aí que não acredita, eu já vi um lobisomem. Por isso que eu conto a história deles. Eu tive o desprazer de encontrar um e nunca mais quero ver. E se você aí não acredita, lamento por você. É porque você não teve ainda a capacidade de encontrar um de frente. E se você continuar desacreditado, você pode partir de frente com um. E a hora que bater, você vai me contar o teu relato. Acredita. Eu sou a Bruxa de Salem e eu sei o que eu falo todos os dias. Cada parte que eu conto, cada relato que eu digo, eu analiso bastante antes de contar. Porque se existe uma coisa que eu não gosto de história mentirosa. Tem muita gente que inventa, mas eu não gosto de inventação. Eu gosto de contar a real. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Mais tarde eu volto com mais algum, tá bom? Um beijo bem, bem, bem grandão da Bruxa de Salem.